Olá, vamos conversar sobre a prova no processo criminal? Mataram o marido da deputada federal Flor de Lis. Eu estou me preparando para o julgamento de um cliente e eu nem tenho gravado vídeos, quem está na minha lista VIP sabe disso, mas eu fiquei espantado com as notícias sobre a arma do crime, o confronto balístico, a perícia na divisão de homicídios, e eu percebi coisas tão absurdas que eu decidi que eu tinha que dizer alguma coisa para você, que acompanha o meu trabalho, mesmo sendo hoje feriado de Corpus Christi. A polícia precisa ter muita responsabilidade com as provas. Eu sou Edilson Francione, perito criminal oficial do Estado do Rio de Janeiro, e privadamente eu ajudo a evitar injustiças em processos criminais, analisando provas em casos de homicídio e balística forense. Nos vídeos eu mostro as verdades que ninguém diz para você. Se este vídeo puder ser útil para alguém, clique no joinha ou no coraçãozinho e compartilhe com os amigos para que mais pessoas saibam se defender. Você já se acostumou a ver delegados de polícia concedendo entrevistas sobre casos que estão sendo investigados e em vários vídeos eu critico esse tipo de procedimento. Nos Estados Unidos, ninguém fica sabendo dos detalhes das cenas de crime, nem dos procedimentos da polícia, e a investigação por lá, como você deve saber, funciona bem melhor do que aqui. Isso sempre aconteceu. A novidade é que a nossa Assembleia Legislativa, aqui no Rio de Janeiro, fez uma lei no fim de março proibindo os funcionários da segurança pública de divulgar informações sobre investigações. Os nossos delegados de polícia não devem ter sabido disso, porque eles continuam concedendo entrevistas sobre os casos e essa lei, que é importante para a Polícia Civil, não foi publicada no nosso BI, no nosso boletim informativo. Essa lei, aliás, foi muito mal feita. Em primeiro lugar, a proibição deveria existir para qualquer agente público que tivesse acesso a esse tipo de informação, não apenas os da segurança pública. Em segundo lugar, essa lei não cria nenhuma punição. Não pode. Não pode, mas e se eu fizer? Não pode, mas se você fizer, não acontece nada não. Ah, então tá. Então, os nossos legisladores não sabem legislar e essa lei não serve para nada. Quem for policial ainda pode responder administrativamente pelo estatuto, que já tinha uma restrição quanto a isso. Só que é possível interpretar que os delegados responsáveis pelas investigações podem determinar o que pode e o que não pode ser divulgado. Eu entendo que nem o delegado do caso pode divulgar esse tipo de informação, mas eu não vou esticar o vídeo para discutir esse assunto aqui. O resultado é que o secretário de Polícia Civil se reuniu com o governador, contou detalhes desse caso, que nem o secretário precisaria saber, porque a investigação de crimes não faz parte das atribuições de um secretário, e para que o governador precisa saber detalhes de alguma investigação policial, se isso também não faz parte das atribuições dele? Só para fazer isso aqui. A Polícia Civil me falou, ontem o secretário da Polícia Civil esteve comigo, e me disse que havia a suspeita de que um dos filhos adotados, não sei se formal ou informalmente, teria praticado crime. Então agora está nessa linha de investigação. Delegada de polícia, doutora Bárbara Lomba, pode isso? Gente, não pode. E veja o que a TV Globo e a TV Record disseram sobre a arma. Os tiros fizeram parte do teste de confronto balístico feito por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói. Eles compararam as cápsulas disparadas com as apreendidas no local do assassinato. Essa é a arma. Nós achamos hoje, na casa onde aconteceu o crime, a arma utilizada no crime. A arma ainda será periciada no Instituto de Criminalística. Uma pistola e munição foram encontrados na casa da família. Os policiais trouxeram o material e aqui na delegacia fizeram um exame pericial para saber se a arma foi utilizada no crime. Tiros foram disparados. Momentos depois, o perito fez novos testes com a arma. Essas notícias de um exame preliminar de confronto balístico realizado na divisão de homicídios são muito estranhas. Não existe confronto balístico preliminar. E eu nunca ouvi dizer que se fizesse exame de confronto balístico em qualquer instalação da perícia do Rio de Janeiro, além do Serviço de Perícias de Armas de Fogo, do ICCE. Para se fazer um exame de confronto balístico, é preciso dispor de um microcomparador balístico, que é um equipamento caríssimo.
Se a divisão de homicídios não é órgão de perícia, como é que eles têm um microcomparador balístico se vários postos de perícia não têm isso e o ICCE, quando eu trabalhava na balística, só tinha um? Se a divisão de homicídios tem um equipamento desses, algo está errado. No mínimo, improbidade administrativa. Agora, se a divisão de homicídios não tem um microcomparador balístico, como fizeram um confronto balístico? E se o confronto balístico não foi feito, para que foram atirar com a tal arma? E com que base a polícia diz que a arma que foi apreendida foi a mesma arma usada no crime? E se os peritos não fizeram confronto balístico, a polícia estaria divulgando notícias falsas sobre esse crime? Ou será que toda a imprensa inventou essa história e está atribuindo à doutora Bárbara Lomba afirmações que ela não fez? Se a doutora Bárbara Lomba quiser esclarecer algum fato, algum detalhe, este canal estará totalmente à disposição dela. E para um perito fazer confronto balístico, precisa de treinamento. Eu também nunca soube que algum perito tivesse sido treinado no ICCE para fazer confronto balístico em outro lugar. Mas se foi feita uma perícia, como é que eles vão encaminhar o material para ser periciado outra vez no ICCE? Será que os peritos da divisão de homicídios não têm confiança no trabalho que eles fizeram? Porque se eles não têm certeza do que eles estão fazendo, não deveriam estar fazendo. Ainda sobre esses tiros e esse confronto balístico, que eu não consigo nem imaginar como teria sido feito na divisão de homicídios, a imprensa também divulgou isso. As cápsulas recolhidas vão passar por perícia. Na balística do ICCE, o que a imprensa chama de cápsulas, a gente chama tecnicamente de estojos. E eu não entendi. Que estojos vão passar por perícia? Esses produzidos pela divisão de homicídios? Porque quem tem que coletar o material para confronto balístico é o perito que faz o confronto. Se qualquer outra pessoa fizer isso por ele, não serve. Se o perito aceitar projéteis ou estojos de qualquer outra pessoa, que qualquer outra pessoa tenha produzido, ele não pode ter certeza de que aquele material foi mesmo produzido com aquela arma. Então o exame dele não é confiável e ele sabe disso. E se os peritos que participaram desse caso quiserem esclarecer algum aspecto, e se puderem fazer isso também, este canal também vai estar aberto para eles. É só me enviar o vídeo. Além disso, essa arma deveria ter sido coletada e encaminhada devidamente, protegida, para ser periciada no ICCE, seguindo uma cadeia de custódia. Só que os delegados que administram a polícia e a perícia do Rio de Janeiro até hoje não se preocuparam em implementar uma cadeia de custódia. Então, as provas materiais no Rio de Janeiro não são confiáveis, nenhuma delas. Essa prova, então, nem se fala, né? Eu não sei quem atirou na vítima, nem de quem é essa arma, mas a defesa poderia dizer o seguinte: a polícia entrou na casa, disse que a arma estava lá e que ela foi apreendida lá, mas ninguém viu. Levaram uma arma qualquer para a delegacia e um monte de gente manuseou essa arma de propósito. Não existem impressões digitais, DNA ou qualquer outro elemento que vincule essa arma ao meu cliente, como a polícia diz. Não existe qualquer prova contra ele. Se o filho da deputada Flor de Lis disser que essa arma era mesmo dele, mas que ele não atirava com ela havia vários meses, agora já era. A própria polícia destruiu a prova porque atiraram com a arma em caráter de urgência, urgentíssima. Se ele tiver uma defesa boa, talvez nem vá a julgamento. E se for, os jurados provavelmente vão ficar em dúvida sobre essas provas e vão absolvê-lo. Mas e se ele tiver confessado, doutor Francione? Você está brincando, né? No Brasil e em vários outros lugares do mundo, tradicionalmente as polícias usam procedimentos indevidos, com geração de provas falsas, pressão psicológica e até tortura. E aqui no Rio de Janeiro existem uns casos bem interessantes. Alguns deles foram até divulgados pela imprensa. Se um acusado disser que se sentiu pressionado a confessar, a maioria dos jurados vai acreditar nele. E se isso acontecer nesse caso, sendo verdade ou não, vai haver um grande motivo: a precipitação da polícia, que adotou procedimentos inadequados. A imprensa também divulgou isso. Os investigadores pediram à deputada Flor de Lis que entregasse o telefone do marido na delegacia. Mas até agora, quase 4 dias depois do crime, o aparelho não apareceu.
Como é que investigadores ficam pedindo um telefone durante 3, 4 dias até resolver pedir uma ordem judicial de busca e apreensão? Para mim, faltou delegado nessa atuação. Delegados têm mais autoridade, por isso é que eles são delegados e os outros são agentes, e eu quero crer que os delegados tenham também mais técnica, um conhecimento maior sobre como proceder. Se algum delegado estivesse lá na hora, eu acredito que esse telefone teria sido fornecido mais rapidamente. E se havia motivo para desconfiar que o telefone continha informações que a família não iria querer fornecer para a polícia, não deveriam nem ter pedido esse telefone. Deveriam ter fingido que não estavam preocupados com ele, obtido uma ordem judicial e depois ido lá para dar o bote certeiro quando ninguém esperasse. Depois de pedir o telefone várias vezes, se esse telefone era comprometedor, agora ele provavelmente já foi destruído. E além de policiais, havia mais alguém nessa operação. Os trabalhos são acompanhados por um promotor do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Estado. Eu não entendi. Eu confesso que eu não conheço as atribuições desse promotor de justiça, mas me pareceu que ele não deveria estar ali. Se aparentemente, com base nas investigações preliminares, esse assassinato teria sido um crime cometido entre familiares que não fazem parte de nenhuma organização criminosa, para que o grupo do Ministério Público especializado em crime organizado foi acompanhar esse caso tão de perto? Será que é só porque esse caso é um caso de grande repercussão na imprensa? Se alguém do MP quiser esclarecer isso, este canal vai estar inteiramente à sua disposição. A imprensa também divulgou um resumo do que teria ocorrido no dia do crime. O pastor tinha acabado de voltar de um jantar com Flor de Lis. Estacionaram na garagem e foram para o quarto. Em depoimento, a deputada contou que o marido voltou para buscar algo no carro. Foi quando ela ouviu os tiros. Eu não sei se isso é verdade, mas me parece uma coincidência bem estranha que um homem chegue de um jantar, estacione o carro, vá para o quarto com a esposa, volte para buscar alguma coisa que ele esqueceu no carro e, quando o mais provável seria que ele não voltasse mais para o carro, nesse dia, por mera coincidência, o criminoso apareça por lá para executar esse homem. Se esse foi um crime cometido em família, me parece muito mais provável que alguém da casa fizesse com que ele saísse do quarto e fosse até o carro. Nessa hipótese, a deputada Flor de Lis, esposa dele, poderia dizer exatamente o que aconteceu. Eu tenho uma tese, mas isso fugiria muito ao tema dos meus vídeos, que são os vícios das provas nos processos criminais, então eu vou deixar que você pense sobre isso. Neste vídeo eu comentei vários aspectos que eu considero totalmente errados na investigação do homicídio da deputada Flor de Lis, especialmente fatos relacionados à perícia de balística forense. E eu quero até repetir algumas questões que eu considero importantíssimas, porque toda e qualquer investigação de homicídios aqui no Rio de Janeiro pode estar em risco. Eu pergunto, houve confronto balístico na divisão de homicídios? Se houve, com que comparador? Onde a divisão de homicídios arranjou um microcomparador balístico que nem os órgãos oficiais de perícia têm? Porque a divisão de homicídios não pode ter um microcomparador balístico secreto. E os peritos? Eles foram treinados para isso? Ou será que estariam sendo feitas afirmações falsas como meio de fazer pressão psicológica sobre os indiciados? Eu comentei também sobre o acompanhamento desse caso pelo órgão do Ministério Público, que é responsável por casos de crime organizado. E eu falei ainda sobre autoridades que estão divulgando informações que, por lei, deveriam permanecer sigilosas. Porque se um agente público, qualquer agente público, usa a sua função pública para fins pessoais, comete ato de improbidade administrativa. E o sigilo dessas informações é importantíssimo para preservar as investigações. Aliás, eu sei que muita gente na polícia e na perícia não vai gostar disso tudo que eu disse aqui, mas eu só gravei este vídeo porque tantas informações foram fornecidas ilegalmente para a imprensa. Delegada de polícia, a doutora Bárbara Lomba, pode isso? Gente, não pode. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Se você achar que ele pode ser útil para alguém, busque justiça, tenha justiça. Não só para você, mas também para outras pessoas. Clique no joinha ou no coraçãozinho e deixe seu comentário também,
porque todas as redes sociais divulgam mais os vídeos que recebem mais curtidas e mais comentários, e fazendo isso você também me ajuda a evitar injustiças nos processos criminais. Eu posso avisar a você de graça sempre que eu publicar um vídeo ou quando eu for fazer uma transmissão ao vivo. É só você se inscrever na minha lista VIP. Cadastre o seu endereço eletrônico, o seu e-mail, em cadastro.perito-francione.com.br ou então, pelo WhatsApp, envie o código 007S, com S de sim, para 55, Brasil, 21, Rio de Janeiro, 99509-0123.